Olá, sou a professora Gabriela. Estou aqui para continuarmos a nossa aula de língua portuguesa pelo sistema de ensino Uniavan. Nosso tema continua sendo o mesmo da aula anterior, carta aberta. Vamos iniciar na página 16 sobre o uso da vírgula, muito utilizado em textos e, claro, no texto de carta. Vamos entender então as regrinhas em relação a essa pontuação. Vamos entender então algumas regrinhas em relação ao uso dessa pontuação a partir da página 17. Importante sabermos que essas regras são em relação às orações. As orações são aqueles enunciados que têm uma função comunicativa e que giram em torno de um verbo. Vamos então agora compreender cada uma dessas regras. A primeira regra é em relação ao uso da vírgula nos adjuntos adverbiais que são colocados no início ou no meio da oração. Os adjuntos adverbiais são aqueles termos que têm uma função de advérbio, ou seja, que trazem alguma circunstância ao que está sendo dito, como no exemplo que tem ali. Na escola, vírgula, os alunos escreveram uma carta aberta aos juízes de Santa Catarina. A oração, os alunos escreveram uma carta aberta aos juízes de Santa Catarina. E temos um adjunto adverbial ali acompanhando essa oração, na escola. Esse termo é separado então por vírgula, pois está no início da oração. O mesmo acontece no exemplo seguinte, quando o termo, o adjunto adverbial, aparece no meio da frase. Vejam, os alunos, vírgula, na escola, vírgula, escreveram uma carta aberta aos juízes de Santa Catarina. É a mesma informação sendo passada como no exemplo anterior, só mudou a ordem da escrita, mas a vírgula também acompanhou esses adjuntos adverbiais. Segunda regra, nós usamos a vírgula para separar aposto explicativo, ou seja, aquele termo, aquela frase que explica algo que foi dito anteriormente. Por exemplo, Maria, vírgula, excelente aluna, vírgula, foi campeã da Olimpíada de Matemática. Nós temos aqui então a oração Maria foi campeã da Olimpíada de Matemática, mas tem um aposto, uma explicação complementar a Maria, dizendo que ela é excelente aluna. Esse aposto então sempre vai ser colocado entre vírgulas. Terceira regra, para isolar um vocativo, ou seja, aquele interlocutor, aquela pessoa que está sendo chamada ou está sendo anunciada no que está sendo dito, muito utilizada em início de carta, por exemplo. Vamos ver o exemplo que tem ali. Ana, venha para dentro. Ana é o vocativo. Então, esse vocativo está sendo separado por vírgula do restante da oração. Quarta regra, para separar apostos que estão no meio da frase. Lembrando que aposto traz uma explicação complementar, uma informação complementar à oração. Vamos ver o exemplo. A recepção, vírgula, que nos acolheu de maneira muito carinhosa, vírgula, fez com que nos sentíssemos muito à vontade no ambiente. Percebo então que temos uma informação a mais ali do que está sendo dito no meio da frase, no meio da oração. Então, essa separação, esse aposto é colocado entre vírgulas. Seguimos as nossas regras na página 18. Regra número 5. Nós usamos a vírgula para separar orações independentes, ou seja, chamadas de orações coordenadas. Por exemplo, uma frase que tem mais de uma oração e elas são independentes entre si. Se elas forem ditas isoladamente, elas vão passar uma informação. Elas são informativas, comunicativas. Por isso, separe essas orações entre vírgulas. Vamos ver o exemplo. Os alunos foram à visitação, vírgula, mas gostariam que tivesse outro passeio. Nós temos a primeira oração, os alunos foram à visitação. E a segunda oração, gostariam que tivesse outro passeio. Mas nós temos aqui um conectivo ligando essas duas orações e a vírgula antes do início da segunda oração. Regra número 6. Usamos a vírgula em orações que separam elementos. Por exemplo, Carlos, vírgula, João, vírgula, Maria e Paula foram ao passeio conosco. Percebam que temos vários elementos. João, Carlos, Maria, todas essas pessoas são separadas entre vírgulas, nesse caso, na escrita. Regra número 7, nós temos o uso da vírgula em alguns casos quando são orações coordenadas aditivas e temos o conectivo e junto. Vamos ver quais são esses casos. Vamos usar a vírgula quando essa conjunção e se repetir mais de uma vez nas orações. Vejam o exemplo que tem ali.
Os alunos anotavam as explicações, vírgula, e escreviam nos cadernos, vírgula, e tiravam as dúvidas com os juízes, vírgula, e foram para casa cheios de conhecimento. Repetimos várias vezes o conectivo e. Nesse caso, vamos sempre separar eles em vírgula. Vamos usar também a vírgula quando esse conectivo e tiver um sentido de adversidade, ou seja, quando ele pode substituir por algumas palavrinhas como porém, mas, todavia, etc. Veja um exemplo. Os alunos não estavam cansados, vírgula, e sim reflexivos. Percebam que poderíamos substituir por mais. Os alunos não estavam cansados, mas reflexivos. Nesse caso, vem uma vírgula antes. Também usamos a vírgula quando o conectivo e tem uma função de conectar sujeitos diferentes nas orações. Por exemplo, não há álcool em gel em parte alguma, vírgula, e o vírus continua se espalhando. Nós temos aqui uma primeira oração, onde o sujeito é o álcool, e na segunda oração, onde o sujeito é o vírus. Nesse caso, nós temos então a separação entre vírgula entre as duas orações que tem o conectivo ligando-as. Oitava regra. Nós usamos vírgulas para separar as orações assindéticas, ou seja, aquelas orações que não têm um termo conectivo ligando umas às outras. Vamos ver os exemplos. As meninas pediram explicações, vírgula, anotavam tudo nas agendas, vírgula, faziam silêncio, ponto. Temos 3 orações diferentes separadas por vírgulas e não temos termos conectivos ligando umas às outras, como mas, porém, contudo. Então, nesse caso, sempre vai ter a separação entre vírgulas. Conseguiram compreender? Vamos então resolver os exercícios sobre esse conteúdo que iniciam na página 19. Na página 20, nós temos mais um exemplo de texto relacionado ao conteúdo carta. Vamos ler atentamente e depois resolver os exercícios que vêm nas páginas seguintes. Seguimos a aula na página 24 com o conteúdo sobre regência nominal. A regência nominal está relacionada à maneira como o nome, que pode ser um substantivo, um adjetivo ou um advérbio, se relaciona com os seus complementos na oração. Essa relação sempre acontece por meio de uma preposição. Recomendo vocês relembrarem o que é a preposição. Façam uma pesquisa para relembrar todas as preposições para conseguir entender bem esse conteúdo. Vamos ver o exemplo que tem ali. Eu sou fanática por doces. Nós temos aqui o adjetivo fanática e o substantivo doces. E temos uma regência nominal ligando esses complementos, que é a preposição por. Na página 25, nós temos então um quadro com alguns exemplos de preposições e algumas palavras que essas preposições costumam se relacionar, costumam ligar, formando então a regência nominal. Façam essa leitura atenta, percebendo então essas ligações. Em seguida, resolvam os exercícios sobre esse conteúdo. E por fim, a partir da página 27, chegamos ao banco de dados, os exercícios de recapitulação de tudo que vimos até aqui. Façam com calma e eu vejo vocês em um próximo vídeo. Tchau!